noite! Olha nós aqui de novo, de volta ao YouTube, depois de muito tempo. Fazia tempo que eu não fazia uma live, estava com saudade de encontrar com o pessoal. Então, para quem consegue estar aqui nesse dia, nesse horário, seja bem-vindo. Oi, Fabiano. Fabiano já chegou, o pessoal vai chegando. E eu quero dar as boas-vindas para você, porque nós estamos começando uma nova etapa de novos projetos. E falar um pouco hoje sobre processo ensino-aprendizagem e depois emendar com inteligência artificial no próximo encontro, vai ser muito importante para que você entre em 2025 preparado para tudo o que precisa nesse novo ano. Deixa eu só checar aqui, o volume está ok. Muito bom. Eu quero dar as boas-vindas e deixei uma enquetezinha aí que você pode usar o seu celular, acessar o QR Code e ir lá contar para mim quais são os elementos que hoje, pelo que você conhece, pelo que você sabe, fazem parte das tais metodologias ativas. Aliás, esse é o grande tema. Será que são mesmo as metodologias que são ativas? Por todo lugar que eu passo, eu sempre ouço, mas eu trabalho com metodologias ativas. Aí eu paro, penso, nossa, é uma longa história. E aí, de tanto eu ouvir isso, e na hora de discutir, às vezes, uma estratégia de aprendizagem, às vezes um planejamento diferenciado, e a pessoa fala, mas essa é uma metodologia ativa, não é, e tal. Eu achei que era muito bom, estava valendo a pena trazer para discutir com vocês aqui. Até porque falar de metodologias ativas hoje é extremamente importante, porque a educação está mudando. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Denise Davinha, eu trabalho com inteligência artificial e metodologias de aprendizagem, e eu trabalho desde abril de 2023 com letramento para inteligência artificial para docentes. Então, se tem uma coisa que eu sempre precisei muito fazer, é que no material que os docentes vêm para aprender inteligência artificial, ele esteja repleto de experiências para ele viver uma aprendizagem ativa. E isso acabou se tornando um diferencial das formações de professores que eu ofereço. Tanto o letramento básico de inteligência artificial, quanto o curso específico de metodologias e taxonomia de Bloom. O curso de metodologias e taxonomia de Bloom é a inteligência artificial dentro da sala de aula, interagindo com todos os outros conceitos que você já traz sobre o que seja uma sala de aula diferenciada daquele método tradicional, expositivo, cheio de slides. Vai aí que começou o papo. Então, e por causa disso também, deixa eu apresentar que agora, em janeiro, começa a funcionar o Docência Flix. Docência Flix é um novo projeto que está nascendo, é uma plataforma onde você vai entrar e, dependendo do seu pacote de assinatura, você vai escolher tudo que você quiser assistir. Não tem só uma trilha de aprendizagem, porque os temas de uma trilha, muitas vezes, eles servem para outra coisa, para um outro momento. Nesse momento agora, você quer saber sobre metodologias ativas, mas você não precisa de um curso inteiro. Eu quero só saber por que a Denise fica falando que as metodologias não são ativas. Você entra no Docência Flix, vai lá e vai ter no tronco de fundamentos da docência, você vai encontrar tudo. Vai encontrar ementa, vai encontrar metodologias, estratégias para ensino superior, você vai encontrar instrumento de avaliação, conceitos de curso, como pequenas mudanças no planejamento e na execução em sala de aula acabam impactando em grandes conceitos de cursos maiores para o seu curso, para a sua instituição. Essa é a ideia do Docência Flix. Ele nasce dentro de uma plataforma com todo o material que eu desenvolvi até hoje, e lá dentro a gente vai ter mais encontros exclusivos como esse aqui. Esse é aberto, vai ficar no YouTube para todo mundo poder acessar
e entender que estamos no momento em que precisamos mesmo conversar sobre aqueles conceitos mais básicos que fazem os fundamentos da docência. Hoje, o assunto não são as metodologias que são ativas? Sério mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não são as metodologias que são ativas? Bom, eu quero convidar você para um passeio junto comigo. E ao final desse encontro, a gente vai refletir sobre essa expressão. E para começar, a gente precisa entender de onde vem essa ideia de metodologias ativas. Bom, essa história começa lá em 1980, na década de 80, 82 aproximadamente, quando a gente tem a expressão metodologias ativas sendo usada como uma alternativa para o ensino tradicional. E quem começa com essa história, na verdade, é lá na década de 30, Joe Dewey. Por quê? Porque ele começa a espalhar a ideia de que essa alternativa de ensino seria melhor para a formação dos estudantes, que alinhar teoria e prática, aplicar teoria logo depois logo no momento em que você está oferecendo o objeto de aprendizagem, seria muito melhor do que ficar teorizando e depois separando os minutinhos no final da aula para dar aula prática. E vai daí que vem a expressão metodologias passivas, expositiva dialogada. Mas eu trabalho com expositiva dialogada. Quem nunca fez concurso e na hora do plano de aula da prova didática do concurso colocou lá a metodologia expositiva dialogada? Nossa, isso não era muito tchan? Pois é, todo mundo que fez concurso, aproximadamente ali na década de 80, 90, início dos anos 2000, trabalhava com essa expressão, expositiva dialogada, como já fosse uma grande mudança. Depois dos anos 2000, é que a gente passa a ter realmente a expressão metodologias ativas. Então, existe uma razão para as pessoas perpetuarem essa expressão? Existe. Lá no começo, quando tudo começou, era a única expressão que fazia contraponto a um ensino que não se queria mais. Era a única expressão em que os professores podiam mostrar que estavam fazendo algo diferente nas suas aulas e com a aprendizagem dos seus estudantes. Bom, aí a ideia foi que o binômio teoria e aplicação promovesse uma formação mais integradora, mais multifacetada, que propiciasse a abertura para trazer outros tipos de aprendizado junto com o cognitivo. Com o passar do tempo, a aprendizagem sociocomportamental, a aprendizagem emocional, a aprendizagem atitudinal foi tomando espaço dentro desse todo que a gente chama de metodologias ativas. E uma coisa é certa, quando você assume que você quer trabalhar por metodologias ativas, vamos continuar usando até um determinado momento, você está assumindo que você quer trabalhar muito além do conteúdo. Na verdade, a expressão metodologias ativas só foi mesmo consolidada em 1991, no primeiro livro que foi escrito sobre esse assunto. E lá de 91 para cá, a gente tem muitos exemplos, ou seja, escolas pegaram os seus programas, seja na educação básica, seja no ensino superior, escolas pegaram os seus programas e mudaram eles por completo, ou seja, do início ao fim de um curso superior, do início ao fim de uma série ou de várias séries na educação básica, ou no ensino fundamental e no ensino médio, você tinha professores trabalhando de maneira diferente. Você tinha professores com a teoria vindo junto dentro de uma aplicação prática, falando de contextos. Aliás, por falar em contextos, deixa eu fazer um comentário aqui, que a galerinha está enlouquecida do Enem, com o Enem, falando de contextualização, falando que todas as questões dos 2 dias de prova tiveram contextos
muito densos que eles não tiveram na sala de aula. A gente está começando a perceber que aquele velho modelo realmente não está suprindo. Eu não sei se a prova do Enem foi muito tão complexa assim como querem dizer, mas ela foi compatível com um rastro que vem sendo desenvolvido desde a mudança da BNCC, a ideia de trabalhar orientado por competências e não por conteúdos. E aí, agora, segundo os estudantes, né, muitos textos para interpretar. E a gente sabe que essa geração nova, ela tem muita dificuldade de interpretação. Portanto, desde a década de 90, na verdade, quando o conceito de metodologias ativas foi apresentado num livro pela primeira vez, vale a pena a gente pensar que hoje, em 2024, beirando 2025, a gente realmente precisa repensar se vale a pena entrar na sala de aula para fazer uma apresentação expositiva, mesmo que dialogada, porque os tempos não permitem mais isso, não. Mas vamos continuar. Depois disso daí, a gente passa a ter a definição do conceito original de metodologias ativas, dizendo que a educação deve ser um processo ativo. E aqui aparece primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. São as metodologias realmente que são ativas? Ou será que a educação ela passa a ser tomada como um processo ativo, onde os estudantes, onde os estudantes devem passar a protagonizar a busca pelo seu próprio conhecimento? Então, a gente traz dessa publicação original um conceito que, com o passar dos anos, ele foi sendo meio que desvirtuado. Não é desvirtuada a palavra, mas veja, quando eu insiro uma atividade no meio de uma aula expositiva e digo que aquilo é uma metodologia ativa, eu estou faltando com a verdade, porque não é. E é exatamente por causa disso que a gente está hoje. Então, a gente começa a ver que, desde a sua definição, não são as metodologias que são para ser ativas, mas sim, as metodologias elas vão orientar o professor num caminho aonde o estudante passa a ser ativo dentro do processo de aprendizagem. Coisa que naquele conceito de ensino passivo, expositivo, não existia mais. E isso vai ao encontro de muita coisa que a gente vê e discute hoje. Por exemplo, no ensino superior. O instrumento de avaliação atual, que está para mudar também, ele cobra muito a construção da autonomia do discente no aprender para a vida. As diretrizes curriculares nacionais de muitos cursos também fazem isso. E se a gente parar para perceber, todo o mundo está exigindo das pessoas, dos profissionais, do espaço comunitário, sempre proatividade. Ó a palavra, proatividade. Então, a gente começa entendendo por que a expressão metodologias ativas ganhou tanto peso. Porque, na verdade, aquela metodologia ativa original, descrita em 91, mas iniciada na década de 80, começa com a aprendizagem baseada em problemas, principalmente em cursos de saúde. E na aprendizagem baseada em problemas, a solução de problemas levava a mente do estudante a mobilizar muito mais do que o conteúdo na sala de aula. E é por isso que ela ganha força. E ela tem força até hoje. No post que eu fiz de chamada para esta live, eu coloquei assim: se você oferece um curso com metodologias ativas, você cobra mais. Se você vai fazer um curso e ele está anunciado que ele é um curso que explora as metodologias ativas para você aprender uma capacitação nova, uma habilidade nova, esse curso tem um valor agregado maior. E se você vai fazer um curso sobre metodologias ativas, bom, primeiro que o curso está com o nome errado, né? Vamos combinar.
Mas tudo bem. Mas se você vai fazer um curso sobre metodologias ativas, ele normalmente custa muito mais. O que não pode é um curso de metodologias ativas ser dado com slide e exposição, como eu já vi muito. Isso vai contra qualquer coisa. E isso a gente continua vendo muito, é um paradoxo. Eu vou ensinar metodologias ativas com uma abordagem expositiva e zero dialogada. Estão vendo como é preciso hoje a gente repensar pequenos detalhes do nosso dia a dia? Porque nesse pequeno detalhe que a mudança está acontecendo e a gente não está vendo, a gente está ficando para trás. Agora eu quero deixar bem grandão aqui para você que essa não é um pensamento novo. Paulo Freire, Piaget e Vygotsky entendem que só existe aprendizagem real se ela for ativa. Ou seja, se existir ação no aprendiz, na mente de quem aprende. Seja construindo, seja por comportamentos e experiências, seja por interação social. Então, quando a gente olha para grandes pensadores, a gente vai ver que a ideia de aprender nunca foi passiva. E isso nos dá a possibilidade de compreender por que, então, antes o ensino era expositivo, mas a aprendizagem precisa ser ativa. Ninguém aprende assistindo aula. E é a partir daí que a gente começa a perceber que não são as metodologias que são ativas. Em qualquer situação de aprendizagem real, você vai ver que não é a metodologia que você está vendo nessas telas. O que você viu de comum em todas essas telas que eu acabei de passar? O que você viu de comum são ações. Uma ação coletiva, uma ação colaborativa ou até mesmo uma ação individual. Portanto, ativa é a aprendizagem e não a metodologia. A metodologia vai te ensinar quais são os caminhos para que você chegue nessa aprendizagem ativa. Mas o que deve ser ativo é o resultado. E aí vem também aquele grande problema. Qual é o grande problema? Você vai fazer um curso, você aprende uma, duas metodologias ativas, tá? E aí você leva para sua sala de aula e você não vê o resultado daquilo. Ela não surte aquele resultado que te contaram que ia surtir. E aí você fica, mas peraí, eu usei metodologias ativas, então os alunos não aprenderam. Porque ela não deve ter sido bem posicionada dentro da curadoria que você deve criar. Porque ativo tem que ser o resultado final. Ativa tem que ser a aprendizagem. E é aí que mora a pegadinha. Então, quando a gente fala de metodologias, para a gente poder falar de metodologias, a gente precisa falar que elas são metodologias de ensino. E eu penso nas metodologias de ensino quando eu estou planejando a curadoria, as trilhas de aprendizagem. O que vai fazer parte daquela trilha? Um material, um podcast, um vídeo, um desafio, um artigo para ler, um capítulo de livro. É aí que a metodologia existe, porque é ela que vai dar para você a exata noção, a exata noção de como estimular a ação na mente que aprende. E essa ação não é estimulada nem por material e tudo. Essa ação só é estimulada quando você tem processos e experiências acontecendo. Então, o material, ele nunca pode interagir de maneira sempre na mesma via. O aluno lê, responde. O aluno assiste, responde. O aluno ouve, responde. Não, tem que ter outro tipo de envolvimento, tem que ter outro tipo de ação na mente que aprende, para que você possa estimular o resultado, que é a aprendizagem. E é a partir daí que a gente começa
a entender que o segredo das curadorias criativas são exatamente onde eu vou chegar no final dessa aula. Quando você sabe o porquê aquela aprendizagem daquela aula interessa naquele dia, você tem o contexto. Quando você sabe com o que você vai fazer, aqui vai chegar lá no final da aula e vai conseguir atingir algum objetivo, esse o que é o conteúdo. Mas entre o contexto e o conteúdo, a gente precisa de algo que remeta à ação do estudante. Então, contexto e conteúdo são do professor. O professor planejou, fez a curadoria, fez o material, mas só vai funcionar se o verbo for preciso. Ou seja, o segredo de qualquer curadoria criativa, na minha opinião, é quando você tem essa resposta lá no início da aula. Você chega para o estudante e fala: hoje, no final da aula, nós vamos... Essa resposta precisa ter um verbo de aprendizagem, um contexto educacional, e aí sim, lá no final, o conteúdo. Porque o contexto, ele recebe o conteúdo aplicado pelo verbo. Essa é a definição de competência. Se você parar para pensar, competências são conteúdos colocados em ação por um verbo didático. Portanto, nesse nosso encontro de hoje, eu vou fazer essa simulação com vocês. Meu objetivo até o final é compreender onde nós vamos chegar no final desse dia, compreender as razões pelas quais as metodologias não são ativas, olhando pela perspectiva da taxonomia de Bloom. Será que a minha resposta àquela pergunta, ela tem todos os elementos? Vamos olhar. Eu tenho compreender, que é um verbo, um nível da categoria cognitiva da taxonomia de Bloom. Eu tenho as metodologias, que são o conteúdo sobre o qual a gente está falando hoje. E tem a taxonomia de Bloom, que eu vou usar como contexto para você entender o que eu estou falando. E é assim que a gente vai rever se lá no final a gente conseguiu realmente compreender as razões pelas quais não são as metodologias que são ativas. Mas antes de começar, eu quero tirar uma dúvida com você. Estratégias ou metodologias? O que você usa no dia a dia? O que será que realmente está entrando na sala de aula com você? Será mesmo que entram as metodologias ou será que entram as estratégias? Para isso, a gente precisa saber o que é uma metodologia. Metodologia é o caminho. E na educação, na parte do processo ensino-aprendizagem, é ela que dá o embasamento teórico para a gente escolher estratégias de aprendizagem. Portanto, as metodologias, elas são de ensino e elas devem prever conteúdo e contexto. Dentro desse conteúdo e desse contexto, agora você vai colocar estratégias. Por quê? Porque as estratégias são as ações que os estudantes vão executar para chegar naquele objetivo final. Quando você faz uma curadoria, as experiências acionam a aprendizagem. Aprendizagem ativa aciona a aprendizagem. Portanto, as estratégias são de aprendizagem e elas precisam de um verbo. E esse verbo nunca vai ser, como a gente vê muito por aí, e eu vou até trazer você aqui comigo, a gente vê muito por aí, ementa de disciplina, né? Compreender, estudar, aprender. Esses não são verbos que movimentam neuroprocessos claros dentro da aprendizagem. A gente precisa de neuroprocessos claros dentro da aprendizagem para estabelecer aqueles objetivos, que são a ação do aprender. Portanto, quando você trabalha com estratégias, quando você trabalha em um curso que tem disciplinas e dentro da aula você coloca o que você chama de metodologias ativas,
você não está trabalhando com metodologia. Você só trabalhará com metodologias ativas quando o programa inteiro, seja um projeto de curso superior, seja uma disciplina na educação básica, seja um módulo dentro de uma pós-graduação, todos os professores, todo o processo ensino-aprendizagem é desenvolvido com esta metodologia. Vamos lembrar, metodologia é caminho. Portanto, eu só trabalho com metodologia ativa, PBL, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, quando todo o currículo é feito desse jeito. Eu trabalho com aquelas fases do PBL. Se você trabalha com estratégias. É por isso que nos cursos, mais de 95% dos cursos superiores no Brasil, que eu conheço, eu avalio, eu faço parte, eu dou consultoria, a gente vê a busca da instituição por professores que precisam mudar o estilo de aula. Mas o que está acontecendo? Olha só, veja se você concorda comigo. A gente começa essa história de começar a colocar estratégia ativa, de aprendizagem ativa dentro da aula, quando as tecnologias começam a crescer muito lá por 2009, 2010, 2011 aproximadamente. Estamos chegando agora com a inteligência artificial. Adivinha o que está acontecendo? A aula toda agora tem que ser repensada. Então, quando todos os professores de um curso precisam rever as suas unidades curriculares e precisam mudar para estratégias que tornem a aprendizagem dos estudantes mais ativa, quando isso é cobrado nos Enems da vida, nos Enads da vida, está na hora dessa instituição rever os seus projetos de curso, os seus PPCs. Porque o PPC não está mais dando conta. No capítulo de metodologia, no ensino superior, tem um indicador que avalia isso, e é o indicador mais denso que existe. O curso não está dando mais conta de atingir o conceito mínimo do indicador 1.6, que é o indicador do instrumento de avaliação que avalia como são as metodologias dentro do curso. Então, hoje, a maioria dos professores usa estratégias. Só que com inteligência artificial, aquelas muitas estratégias anteriores já não servem mais. É isso, a maioria usa estratégias e não metodologias. O segredo das curadorias criativas, como eu já falei para vocês, é a gente ter verbo, contexto e conteúdo. Quando a gente tem verbo, contexto e conteúdo trabalhando, a gente tem uma curadoria com experiências capazes de mobilizar essa aprendizagem ativa. E de onde eu tirei isso? Na verdade, eu não tirei isso de mim. Isso vem da taxonomia de Bloom. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu uso a pirâmide da taxonomia de Bloom, e nessa pirâmide você tem, de um lado, as categorias dos conteúdos, e do outro lado, a categoria do processo cognitivo. Quando eu olho a categoria do conteúdo, e para cada categoria, ele vai ter um tipo de metodologia melhor, que vai ser orientada pelos verbos. Na categoria do processo cognitivo, acontece a mesma coisa. O aluno vai aprender em 6 categorias. Só que a escada de categorias que vem é pelo outro lado. Portanto, para ter um processo ensino-aprendizagem, a gente precisa cruzar a categoria do conteúdo que temos com a categoria daquilo que pretendemos preparar como objetivo de aprendizagem e preparar a curadoria para que o aluno chegue nessa formação. Hoje, a gente tem um GPT personalizado que faz isso em 2 minutos para a gente. É o Ikigai Edu. O Ikigai ele foi programado para fazer essa junção de ensino e aprendizagem a partir da taxonomia de Bloom e usando metodologias criativas para aprendizagem ativa. Essas são estratégias, e essas estratégias é que devem estar na curadoria da aprendizagem, fazendo com que a sua aula vá se transformando e vá trazendo para o estudante espaço para ele poder colocar
conhecimento pregresso e o novo conhecimento em ação dentro do espaço que você está oferecendo e dentro dos conteúdos que você está entregando. A gente explica isso em detalhes e a gente trabalha isso, inclusive com inteligência artificial, lá na formação de professores Prompt Edu. E vai ter turma agora, em 2025, tem uma turma lá. Mas eu vou mostrar para vocês como é feita a programação do Ikigai Edu. A programação do Ikigai Edu é feita em cima disso que eu vou mostrar agora. Então, vamos fazer um passeio pela taxonomia de Bloom? A gente vai começar por uma coisa que todo professor conhece, que é o conteúdo que ele tem que levar para a sala de aula. O conteúdo que ele tem que levar para a sala de aula pode estar em 4 categorias. E é por aí que você vai começar o seu trajeto de escolher qual vai ser a melhor estratégia para as suas aulas, baseado no caminho que é a metodologia que ele vai puxar. Ah, Denise, mas conteúdo? Mas espera aí, o conteúdo não é o vilão da história? Espera aí, a gente não estava falando até agora que aquela coisa expositiva, conteudista, caiu. Calma, tá tudo bem. A gente consegue lidar com o conteúdo desde que ele não seja o principal ator do processo ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Quando você tem conteúdos factuais, você vai olhar para as metodologias ágeis. São as metodologias ágeis que vão ajudar a você selecionar estratégias para identificar esses conteúdos factuais. Os conteúdos factuais são aqueles que são elementos básicos da aprendizagem e quase sempre tem a ver com memorização. Fatos, datas, leis, nomes, nomenclatura, no direito, na engenharia, na saúde, anatomia, aqueles nomes, tudo que você precisa memorizar, decorar, a gente começa no factual. E o factual, ele usa metodologias ágeis para se orientar nas estratégias para trabalhar com esses conteúdos factuais. Portanto, a gente vai usar estratégias que trabalham com a economia da atenção, usar estratégias que rapidamente fazem com que o aluno situe a relevância daquilo que ele está aprendendo no conteúdo factual dentro de um contexto profissional, social ou educacional, por exemplo. Iniciação tecnológica é muito boa de trabalhar com conteúdo factual, porque elas ajudam a integrar uma nova habilidade, que são as tecnologias, com os conteúdos factuais. Detalhe, quando você usa estratégias ágeis, você geralmente está com um conteúdo que é lá o comecinho da aula, que são os primeiros minutos da aula. Geralmente, os primeiros minutos da aula, você traz datas, histórico, quem inventou, quem pegou, quem fez o quê, como foram as coisas. Esses conteúdos são factuais. Para eles, essas metodologias ágeis funcionam muito bem. Bom, aí depois a gente tem a categoria dos conhecimentos que são conceitos, são conceituais. Para eles, a gente tem uma outra escada de verbo para fazer o planejamento da curadoria. E a gente vai se orientar por metodologias ativas, porque são elas que vão ajudar o aluno a refletir sobre esses conteúdos. Geralmente, os conteúdos conceituais, eles tratam de conceitos que se interrelacionam dentro de um grande todo e justificam seu funcionamento, sua abordagem, a sua forma de lidar com esse contexto, tá? Os conceituais. E aí é que vem as metodologias ativas e as estratégias derivadas das metodologias que todo mundo chama de ativas. Então, aqui estão as clássicas, como a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos. Aqui nasceu o conceito de metodologias ativas. Mas quando você pega estratégias que mobilizam o mesmo processo, o mesmo neuroprocesso de aprendizagem
dentro da mente dos seus alunos, da sua turma, você está trabalhando com estratégias ativas. Estudos de caso, Design Thinking Express, no modelo do duplo diamante, por exemplo, hoje eu estou trabalhando o primeiro do modelo do duplo diamante, porque eu só quero ir com vocês até o compreender por que as metodologias não são ativas. Eu não vou progredir na pirâmide de Bloom, por exemplo, para o aplicar, para o analisar, para o avaliar e nem para o criar. Então, isso daí no Design Thinking estaria no segundo diamante, o modelo do segundo diamante. Então, hoje eu estou apresentando para vocês uma ideia, fazendo um brainstorming, conceituando e mostrando como esse conceito se posiciona melhor dentro de uma nova relação educacional que o mundo está vivendo por causa da evolução das tecnologias. A terceira categoria é a procedimental, que é quando você usa metodologias geralmente imersivas para que o aluno interaja com o objeto de aprendizagem. Elas só vão funcionar quando o aluno interage com o objeto de aprendizagem. E aí a gente tem aqui uma outra escada de verbos para fazer o planejamento e a curadoria das trilhas de aprendizagem. A categoria procedimental, ela trabalha com procedimentos, seja físico ou qualquer coisa que são sistematizados dentro de uma área, profissão ou área de conhecimento. Portanto, quando eu uso estratégias imersivas, eu faço com que o estudante não só compreenda e aplique, eu faço com que ele analise, ele avalie, ele argumente, ele cria vínculos mais fortes. E a depender do tipo de procedimento que você está ensinando, ele vai ter que mobilizar recursos emocionais, atitudinais, comportamentais também. É por isso que é muito reducionista a gente falar de metodologias ativas. Até agora a gente já viu 3: ágeis, ativas e imersivas. Mas falta ainda as analíticas. As analíticas geralmente são usadas para o último degrau da pirâmide da taxonomia na dimensão do conhecimento, que é a metacognição, ou o conhecimento metacognitivo. A gente usa o conceito das metodologias analíticas para significar essa nova aprendizagem. E como você vê, eu tenho uma outra pirâmide aqui de verbos. Esses são os verbos adequados quando a gente quer trabalhar com as metodologias analíticas. E a gente, voltando lá, conhecimento metacognitivo, ou a categoria metacognitiva, é a competência do estudante organizar as ideias da nova aprendizagem junto com aquilo que ele já sabia, para refazer o seu arranjo mental e progredir aprendendo. E as estratégias que derivam dessas metodologias analíticas são aquelas que facilitam esse processo. Então, diagnósticos combinados, produções técnicas, gravar um podcast, gravar uma live junto com os colegas para discutir em público um tema, isso mobiliza muito mais do que o conhecimento. Isso mobiliza timing, mobiliza controle da projeção, controle de tudo que tem ali, e além de ansiedade, controlar a ansiedade, fazer com que a voz, o tema, as palavras saiam de forma mais adequada. Isso tudo está começando a tomar sentido, porque isso tudo faz parte de muita coisa que eu trabalho desde 2017 e que agora está indo para a plataforma Docência Flix. A plataforma Docência Flix, ela está sendo concebida exatamente para que o professor saia do conceito de fazer curso e entre para dentro, encontre tudo do curso e muito mais, e escolha o que ele precisa naquele momento, o que ele quer naquele momento, ou até, eu quero rever uma discussão, eu quero rever alguma coisa. Então, dos nossos cursos, de todas as formações que eu tenho gravações que eu estou fazendo cortes temáticos, e está subindo para a plataforma para você ver, por exemplo, discussões que não estavam na turma que você cursou.
Às vezes, um colega de uma turma traz uma discussão que é muito pontual, ou daquele momento, ou daquele grupo, ou daquele professor. E a gente acaba fazendo uma discussão boa, mas a gente não consegue fazer a repetição dessa discussão com outras turmas, porque, na verdade, não era parte do programa, aquilo foi um adendo. Então, eu tenho muita coisa gravada, e aí a ideia de ter uma plataforma que compartilhe isso com vocês. Bom, gente, é por isso que as metodologias não são ativas. É o processo de aprendizagem, é a ação que está na curadoria, é a ação que você imprime no material que torna a aprendizagem ativa. E é por isso que a gente olha para essa tela e a gente percebe que o aluno sozinho pode ativar sua aprendizagem quando você inclui na curadoria podcast, plataformas, vídeos. Ele pode ser um aluno mais introspectivo, mas ele vai ficar mais tempo em contato com o objeto de conhecimento. A gente pode também criar experiências do coletivo, senso crítico, comunicação interpessoal, a comunicação assertiva. E em times, quando a gente trabalha com estratégias que mexem com times, equipes, a gente também pode trabalhar com eles inteligência emocional, liderança, senso de colaboração, competências socioemocionais, né? A conscienciosidade, que é a orientação por objetivos, o neuroticismo, que é o controle, o autocontrole emocional, extroversão, que é você abrir espaço para que as pessoas entrem e dialoguem com você, e principalmente aceitar a crítica sem tornar aquilo pessoal. Isso tudo faz com que pequenas estratégias se tornem grandes recursos dentro do processo ensino-aprendizagem que a gente viu. Ou seja, a resposta é que as metodologias, elas são de ensino, elas são um caminho, mas a gente precisa que elas orientem quais são as estratégias que eu preciso colocar dentro da sala de aula para promover processos e experiências que realmente façam a aprendizagem, da aprendizagem, um processo ativo. É por isso que as metodologias não são ativas. E é por isso que hoje a gente já faz isso tudo com inteligência artificial. Sim, esse caminho é árduo. Eu levava horas e horas e horas a fio planejando, e hoje a gente faz isso em minutos e tem excelentes planejamentos de trilhas de curadorias com os GPTs personalizados que a gente desenvolveu. E cada um desses GPTs está programado exatamente com esses elementos que vocês viram. A taxonomia de Bloom, as metodologias ágeis, ativas, imersivas e analíticas, e aí eles pegam o conteúdo, o contexto, o verbo de ação melhor para aquele conteúdo e para aquele contexto e criam estratégias inteligentes. Chegamos ao final desse nosso papo. E será que eu consegui atingir o objetivo com vocês? A ideia era que vocês chegassem ao final para compreender as razões pelas quais as metodologias não são ativas na perspectiva da taxonomia de Bloom. Na perspectiva da taxonomia de Bloom, é a aprendizagem que é ativa. As metodologias dão o caminho. As estratégias criam a ação. E juntos, ensino e aprendizagem, as duas bases da pirâmide da taxonomia de Bloom, geram para o estudante uma aprendizagem mais integrativa, mais completa e multifacetada. A gente está começando uma turma, agora todo janeiro e fevereiro tem uma turma de letramento básico em inteligência artificial, que é o Prompt Edu, curso básico. Começa em janeiro, já estamos com as inscrições abertas, vagas são limitadas, então não perca. Vem fazer a formação básica em inteligência artificial para poder fazer o curso de metodologias e taxonomia de Bloom. Porque lá no Metodologias, eu não paro mais para explicar o que é isso, o que é aquilo na inteligência artificial. A gente sai aplicando, a gente sai falando de
prompt em aprendizagem em contexto, como que você explora isso na metodologia imersiva, como que o prompt do personagem, que se aprendeu lá no letramento básico, vai vir agora para as metodologias como uma estratégia imersiva, como essa estratégia imersiva pode ser transformada em imersiva analítica, e isso é uma outra coisa bastante importante. As metodologias, elas dão o caminho, e as estratégias em si, elas começam num patamar. Mas o que eu mostro no curso de metodologias e taxonomia de Bloom é que tudo depende de como você posiciona ela na curadoria. A depender de como você posiciona ela na curadoria, ela pode sair de uma ativa para uma imersiva, de uma imersiva para uma analítica. Sim, então, no fundo, eu nunca miro na estratégia. Eu sempre miro no resultado que eu quero no processo de aprendizagem. E aí, sim, eu me guio pelo que diz, pelo caminho que prega as metodologias ágeis, as metodologias ativas, as metodologias imersivas e as metodologias analíticas. Então, quando eu vou lá naquele embasamento teórico, vejo qual é o propósito das metodologias ágeis, eu consigo criar uma com inteligência artificial. Mas, se eu conheço todas as 4, dessa estratégia, o posicionamento que eu dou, o desfecho que eu dou, pode elevar o nível do processo cognitivo para muito além do conhecer, compreender, aplicar. Mas esse é um papo para a gente ter em outra oportunidade. E dentro dos cursos a gente faz isso. Eu quero convidar você para conhecer a plataforma Docência Flix. Ela está em construção. Se você entrar lá, você vai ver que ainda está em construção. A gente era para ter começado agora no Dia do Professor em outubro, mas é muito material e do jeito que eu estou querendo montar a plataforma, não é um jeito muito tradicional, então o programador está fazendo um trabalho excelente e está deixando do jeito que eu gosto. E, por fim, eu quero convidar você a entrar nesse QR Code e agora refazer aquela enquete que você fez lá no começo. O QR Code tinha também no começo do nosso encontro, porque essa é uma estratégia ágil. Eu coloquei ele no começo do encontro para ver o que você pensava, para você pensar no que era uma metodologia ativa de verdade. Agora, depois que você escutou isso tudo, eu quero saber, você ainda pensa na metodologia como sendo ativa? E aqueles elementos, qual o peso deles agora que você já conhece e já compreende esse universo entre metodologias de ensino e estratégias de aprendizagem ativa? Passa lá no QR Code, deixa a sua opinião e acompanha os perfis no Instagram, porque a gente vai divulgando os resultados dessas enquetes, elas ficam rodando, cada um que assiste no YouTube entra, faz, aí quando chega agora no final também faz, e a gente vai acumulando até poder publicar isso como uma pesquisa de opinião dos professores. E é isso, só falta você na nossa plataforma, que começa em janeiro. Eu quero agradecer muito a sua presença. Para quem esteve no ao vivo, que teve interrupção da transmissão, muito obrigada por estar lá. Espero que você tenha voltado e agora pegado todo o vídeo que eu editei e botei no YouTube para substituir aquele. E quero encontrar você numa nova oportunidade e principalmente nas novas turmas de inteligência artificial para docentes, o letramento básico, e metodologias e taxonomia de Bloom com inteligência artificial. Eu sou a professora Denise Davinha e trabalho com inteligência artificial para docentes desde fevereiro de 2023. Ninguém consegue levar o material que a gente tem nas formações do jeito que a gente leva. Basta conversar com quem já fez o curso. Eu espero você na nossa próxima transmissão e rezar para que não tenha mais interrupção. Combinado? Um abraço, até a próxima.